Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o andamento da economia brasileira, o desempenho do mercado e a atratividade para o capital externo. Eu converso com o Álvaro Frasson, que é economista-chefe do BTG Pactual. Álvaro, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Bem, Álvaro, vamos começar falando de inflação, que tem dominado a cena, influenciado muito o comportamento do mercado, não só pelos índices, mas pela perspectiva de aumento maior dos juros. Isso tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E nós tivemos nesta semana projeções pessimistas do FMI, levando em conta exatamente esse cenário, mais a guerra, impacto de pandemia, então tudo que acabou colaborando para essa inflação persistente, não é? Perfeito. Assim, a gente está com um cenário bem desafiador de inflação lá fora e aqui no Brasil, mas vale lembrar que são componentes diferentes de inflação, características diferentes. Nos Estados Unidos, tem um componente mais forte da demanda, né? A gente está trabalhando lá com uma taxa de desemprego em torno de 3,8%, podendo chegar a 3% de desemprego até ao longo desse ano. E lá os salários também estão numa alta histórica bem significativa, que está fazendo, obviamente, pressão no nível de preços. Claro que também teve esse adicional choque da guerra por conta das commodities, que impacta uma inflação de custo mais elevada. E os Estados Unidos hoje vive uma inflação nos últimos 12 meses de 8,5% ao consumidor, a maior inflação americana dos últimos 40 anos. O americano não está acostumado com esse dado, né? E o Brasil, que já é um pouco mais acostumado com a inflação, mas também está vivendo dias cada vez mais difíceis, né? Porque você precisa controlar a inflação com alta de juros, sendo que essa alta de juros geralmente ela é mais efetiva para controlar a demanda e não exatamente essa inflação de oferta, ou até o que o Roberto Campos Neto vem comentando, essa importação de inflação, uma vez que esse choque de oferta que começou com a Covid-19 por conta das cadeias de produção desorganizadas e agora o petróleo também e outras commodities fazendo alta histórica, isso impacta uma estrutura de custos dos países emergentes, pega o Brasil na veia também, e aí a gente está com um cenário de IPCA bem desafiador para 2022. O mercado já fala do IPCA ao redor de 8%, com a taxa Selic podendo passar dos 13%, mesmo com essa condição que você colocou de um crescimento mais fraco, de uma demanda mais fraca aqui no Brasil, não é? Exato. Até de uma certa forma, esse cenário de commodities acabou ajudando a perspectiva de PIB para 2022. Se a gente voltar uns 3 ou 4 meses atrás, a maioria dos economistas do mercado estimava aí um crescimento de 0% em 2022, ou até mesmo alguns já estimavam um crescimento negativo, né? Uma queda em 2022. Hoje não, hoje a média do mercado trabalha com 0,5% de alta, a gente no BTG Pactual também, e com viés altista. Acho que a gente pode caminhar para um 0,7% ao longo de 2022, se esse cenário de commodities continuar favorecendo balança comercial, que tem, digamos assim, contribuído significativamente aí para uma melhora de PIB. Agora, essa melhora de PIB ela é mais pontual por conta desse cenário externo. Como você bem comentou, esse juro de 13,25, que pode chegar na nossa avaliação em junho, é um juro bem contracionista. Isso vai impactar a atividade não só de 22, que talvez poderia ser maior, mas também de 2023. Agora, Álvaro, o mercado brasileiro tem registrado aí um fluxo importante de recursos que tem ajudado a derrubar o dólar. Essa possibilidade de aumento maior dos juros nos Estados Unidos e mais outras incertezas que nós temos aqui no âmbito doméstico podem interferir nesse fluxo. E eu lembro que nesta semana o mercado começou a contar com a possibilidade de alta dos juros lá nos Estados Unidos chegar a 0,75 na próxima reunião, não é? Perfeito. A gente está com essa visão também. A gente acredita que esses dois componentes que você trouxe, que é um cenário de juros cada vez mais elevado nos Estados Unidos, vai fortalecer cada vez mais o dólar perante as moedas globais e, consequentemente, as moedas emergentes. Então, esse sim pode ser um fator de risco para o real nos próximos meses, mais um cenário eleitoral que geralmente traz volatilidade acima da média histórica do câmbio. Então, esses dois fatores, e que geralmente faz mais preço, ele faz mais volatilidade, do segundo para o terceiro trimestre. Então, a gente também entende que o real ele está assim, num momento de apreciação importante, que talvez até deveria já ter acontecido no ano passado se não fosse alguns problemas que a gente viveu em termos de política econômica, porque as outras moedas exportadoras de commodities no ano passado se apreciaram bastante por conta de uma valorização de commodities que já acontecia no ano passado e o real não acompanhou esse movimento, acompanhou agora de uma forma mais defasada. Vale lembrar também que esse fluxo veio muito para o Brasil, porque quando o estrangeiro resolveu tirar seus recursos de locais onde
é mais sensível a juro global, como país de mercados emergentes de tecnologia, como a Ásia, ele tirou recursos desse lugar e teve que colocar em algum outro mercado. E esse outro mercado foi o Brasil, porque é um país exportador de commodities e tem um mercado financeiro bem desenvolvido para esse investidor estrangeiro fazer uma alta posição sem precisar ter problemas de liquidez, caso ele queira desfazer essa posição taticamente ao longo do ano. Então, esses dois movimentos foram, sim, fatores importantes para o real. Agora, a gente acha que isso pode ter dias um pouco mais difíceis nos próximos meses. Na nossa avaliação, a gente também está com 0,75 aí de Fed Fund Rate, que é a Selic americana, na próxima reunião, mas a gente também imagina que, além da próxima alta de 0,5% na reunião de maio, a gente pode ter mais outras 3 altas de 0,5% ao longo do ano. A gente trabalha aqui com um cenário de 2,75 pelo menos de Fed Fund Rate para final de 2022. A gente considerando 2,75 lá, aqui no Brasil a taxa podendo passar dos 13%, mas não é só o diferencial que pesa na decisão de investimento, não é? Perfeito. Acho que o que acabou pesando para o real se apreciar bastante nesse primeiro trimestre não foi apenas o fator commodities, porque esse fator commodities já vinha acontecendo uma apreciação muito grande no segundo semestre de 2021, ele só fez preço em 2022 aqui no Brasil, porque teve esse movimento de rotação de teses de gestores globais, de países de cases de alto crescimento, como tecnologia em países emergentes da Ásia, para cases de valor, aquele que tem maior previsibilidade de fluxo de caixa, que nesse atual momento é de exportação de commodities. Então, a gente entende que sim, o real já deveria ser se apreciado no ano passado, mas que essa apreciação pode ser um movimento tático dos gestores internacionais, e por isso que esse fluxo estrangeiro cresceu bastante no primeiro trimestre. Mas se a gente acompanhar como está essa entrada de fluxo em abril, a gente vê que já está um pouquinho negativo, ou seja, o investidor estrangeiro já perde um pouco do ímpeto em abril em relação aos meses anteriores. Agora, na próxima semana, a gente pode ter um salto nas projeções do mercado. Eu tenho só um minuto aí para o seu comentário, mas o relatório Focus não está sendo divulgado há várias semanas, então cada instituição tem as suas próprias projeções, né? Perfeito. O que vai fazer muito preço na próxima terça são 4 semanas de relatório Focus acumulado. Então, o mercado que trabalha muito com expectativa, ele vai precisar entender o que vai acontecer, como é que foi a cabeça do mercado nesse último mês de escuridão, em termos de divulgação do relatório Focus, para a IPCA de final de 2022 e, sobretudo, para 2023, porque esses fatores vão provavelmente decidir o que vai ser a política monetária do Brasil nos próximos meses. Exatamente, considerando inclusive projeção para o ano que vem de inflação. Nós ouvimos o Álvaro Frasson, que é economista-chefe do Banco BTG Pactual. Álvaro, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, que agradeço pelo convite. Com vocês.